Pessoal, acho que a gente já pode começar, tá? Primeiramente, eu quero agradecer aqui a presença de todos. Mais um webinar, né, que a gente está fazendo, está realizando. E é bem legal para nossa troca aqui de conhecimentos, tá? Então, eu vou ministrar e conforme as dúvidas, né, vocês podem escrevendo ali no chat, tá? Que eu vou, de vez em quando, dando uma espiadinha para responder, tá? Então, eu acho que é isso. Vou compartilhando aqui a minha tela. Tá aparecendo em modo tela cheia para vocês? Ah, tudo certo. Show. Então, eu vou começar me apresentando. Eu me chamo Fernanda, para quem não me conhece. Eu sou consultora científica da empresa Toniderm, eu trabalho na área clínica da empresa, tá? Com a pesquisa, enfim, desenvolvimento dos produtos. De formação, eu sou esteticista e cosmetóloga. Então, hoje a gente vai falar, né, sobre a tecnologia Trinity para harmonização facial. Então, esse tema, ele é bem legal, né? Porque a gente consegue resultados bem interessantes para flacidez, para rejuvenescimento, de forma orgânica, né? Sem o uso de injetáveis. Então, é uma forma segura e também eficaz ali para os nossos pacientes. Tá? Então, o que é a tecnologia Trinity, né? Provavelmente vocês já ouviram falar, né? Já sabem mais ou menos o que é. É uma sinergia ali, né, de tecnologias. Então, a gente tem em uma mesma manopla a associação da radiofrequência convencional bipolar, tá? A fotobiomodulação com o LED vermelho e o LED infravermelho e a vacoterapia, né? Então, a gente consegue associar ali as tecnologias para ter tratamentos mais eficazes, resultados mais eficientes e em menos tempo, né? Porque imagina se a gente fosse fazer essas tecnologias de forma separada, né? A gente ia demorar bastante tempo ali na sessão para realizar. Né? Então, essas três tecnologias associadas, a gente consegue potencializar ali o resultado, tá? Então, é possível envelhecer bem? É, com certeza, né? E ainda mais utilizando tecnologias orgânicas sem o uso de invasivos, para a gente ter um tratamento bem legal, né? E fazer essa harmonização facial. Então, antes de tudo, né, a gente precisa, quando a gente recebe um paciente, a gente precisa fazer uma avaliação desse paciente. A gente precisa ter um raciocínio clínico, avaliar aquele tipo de pele, né, o biotipo, o que meu paciente tem, né, tentar investigar o máximo possível aí de informações para a gente saber se a gente pode realizar essa tecnologia, né? Saber as contraindicações, tá? Então, é muito importante a gente fazer a avaliação. E também para poder associar outras tecnologias, né, outros tipos de tratamento para potencializar os resultados, né? Então, a gente precisa saber se aquela pele do meu paciente é mais espessa, é menos espessa, tem a presença de gordura ou não, se é só flacidez, né? Se ele tem linhas de expressão, rítides, se a pele tem melasma, se a pele tem rosácea, né? A gente precisa estar atento com essas disfunções, porque a gente, dependendo da tecnologia, a gente não pode aplicar. Então, tudo isso a gente precisa saber, né? Avaliar de forma bem detalhada e saber as necessidades de cada paciente. Então, eu sempre digo que todo procedimento começa com uma boa preparação da pele,
né? A gente precisa limpar essa pele, preparar ela para receber de fato o tratamento, né? Eu sempre comparo quando a gente vai cozinhar, né? A gente não cozinha numa panela suja, né? Imagina cozinhar numa panela suja. Não, a gente lava a panela para poder cozinhar. E a mesma coisa com a pele, né? A gente precisa remover ali toda a sujidade, o extrato córneo, para poder aplicar ali a tecnologia, enfim. Tá? Isso vai garantir resultados bem melhores. Então, como que a gente pode preparar, né? Existem diversas formas aí, tanto com produtos, quanto com as tecnologias mesmo, por exemplo, o peeling de diamante, né, para fazer ali uma esfoliação mecânica na pele, afinar esse extrato córneo, a gente vai hidratar, né, a gente deve hidratar a pele do paciente, a gente pode fazer um peeling enzimático, que vai deixar a pele mais macia, menos espessa, até ajudar a clarear mais. Usar despigmentantes, né? Fazer a indicação de uso de despigmentantes, de hidratantes. O home care também é muito importante. Eu sempre digo que o home care, ele é ali 50% do resultado, né, do nosso tratamento. Então, tudo isso, né, conta muito. A questão de antioxidantes, né, vitamina C, por exemplo, coenzima Q10, niacinamida, são exemplos de ativos que a gente pode estar implementando ali na nossa preparação e no uso de home care também, tá? Então, a gente, dependendo da pele do paciente, a gente vai fazer uma, duas ou até 3 sessões de preparação, de hidratação, para a gente aplicar determinada tecnologia, tá? Falando da Trinity, né? Começando ali com a vacoterapia, que é uma das tecnologias que está presente na manopla, tá? Então, por que a vacoterapia? A vacoterapia ela tem alguns mecanismos de ação, como hipervascularização periférica, aumento da permeabilidade cosmética, modelagem, né? Desfibrosagem também, no caso de celulite, por exemplo. Mas no facial é muito bacana pelo estímulo ali da circulação, pela modelagem. E o bacana é que a Trinity, ela tem o modo High Pulse, que é o modo super pulsado. Então, ele faz os pulsinhos, assim, bem rápido, como se fosse um massageamento, que é muito, muito gostoso de receber, né? Então, esse é um grande diferencial aí da manopla Trinity. A radiofrequência, né? O que é a radiofrequência? A convencional, sendo bipolar, né, a hexapolar, por exemplo, que está na manopla, ela faz um aquecimento térmico lá no tecido. E esse aquecimento, ele estimula a proteína HSP47, por exemplo, para reju, né, para rejuvenescimento. Então, essa proteína vai estimular a produção de fibroblastos, estimular os fibroblastos a produzirem o colágeno, as fibras colágenas e de elastina, tá? Então, quando a gente fala em rejuvenescimento, a gente fala em temperaturas de 40 graus, 41 graus, para justamente estimular essa proteína, HSP47, tá? Então, ela vai fazer ali a neocolagênese, ou seja, a produção de um novo colágeno, a hipervascularização periférica, a tixotropia, né, e a retração de colágeno. Tudo isso em prol do rejuvenescimento, tá? Ali a gente tem temperaturas de 38 graus, que seria mais para corporal, né? Quando a gente pensa em celulite, fibroses, né? Para estimular uma outra proteína, HSP46, para relaxar o colágeno, tá?
Então, pensando no facial, para uma harmonização, para um rejuvenescimento, a gente pensa em temperaturas de 40 a 41 graus, tá? E a fotobiomodulação, né? O que é a fotobiomodulação? É a emissão da luz que vai ser absorvida lá pelos nossos cromófaros para diversas reações, né? Diversas reações químicas, fotoquímicas. Então, a gente tem na Trinity o LED vermelho e o LED infravermelho que vai estar agindo de forma simultânea. Então, por que o LED vermelho? O LED vermelho, ele é super indicado para neocolagênese, para a formação de um novo colágeno, né? E além disso, ele tem uma ação anti-inflamatória, né? Melhora a hipervascularização periférica. E o LED infravermelho, ele age de forma um pouco mais profunda, né? Ele tem uma ação ali mais profunda e uma ação de analgesia também. Mas na literatura também a gente vê, né, que o infravermelho ele também promove a neocolagênese, ele também é interessante para os tratamentos de envelhecimento. Então, né, pensando no rejuvenescimento, tá? Quando a gente diz em rejuvenescimento, a gente diz em melhorar a questão das rítides, né? No rosto como um todo, nas linhas de expressão, naquela pele bem flácida, glicada, também envelhecimento de mãos, pescoço e colo, desidratação também é muito comum, né? A ptose palpebral, a flacidez das pálpebras da região periorbicular. Então, para isso, a gente vai promover ali a técnica, né, a realização da Trinity, mas a gente também pode fazer associações em pontos específicos, né, nas linhas ali de ancoragem. Eu trouxe uma imagem aqui para vocês verem, essa primeira imagem aqui, onde tem as linhas, né, para a gente promover ali o deslizamento dessa manopla, tá? Então, a gente vai estar sempre fazendo movimentos lentos, retilíneos, sempre em movimento, nunca deixar a manopla parada também, porque pode queimar a paciente, né? Então, a gente vai estar sempre em movimento ali por conta da radiofrequência, tá? Então, ali eu coloquei algumas indicações para rejuvenescimento, tá? Então, a gente geralmente faz de 6 a 8 sessões, isso vai depender de como o organismo vai reagir, né, da minha paciente. Então, se vê que precisa mais, a gente pode partir para 8 sessões. Se vê que nas 6 sessões, na 7ª sessão, já tem um resultado bacana, ótimo, né? Isso depende muito da pele de cada paciente, por isso a gente vai reavaliando ali durante o tratamento, tá? 41 graus, então, 3 minutos por região, a gente divide por quadrantes, né, o rosto da minha paciente. Então, geralmente, a gente divide cada hemiface, ou se o rosto é um pouquinho maior, a gente pode dividir em 2, né, a parte frontal também, então, para fazer esse contorno aí facial, tá? LED infravermelho ou vermelho, a pressão do vácuo ali, isso tudo o equipamento mostra para vocês, tá? Por exemplo, no equipamento, tem os protocolos prontos para cada disfunção que a gente consegue tratar, né? Então, ele te dá ali a sugestão já pronta da temperatura, do tempo que você vai ficar realizando a aplicação em cada quadrante, tá? Mas, geralmente, para rejuvenescimento, são 3 minutos por quadrante. A pressão também, né? O modo da vacoterapia. Então, tudo isso o equipamento traz, tá? Mas também tem um programa especial no equipamento, onde a profissional consegue modificar esses parâmetros, tá? Então, mas como que eu faço essa aplicação?
Então, primeiramente, a gente vai higienizar a pele do paciente, ou com um gel de limpeza, um sabonete da preferência, o indicado para aquele tipo de pele, ou a própria clorexidina, né? É obrigatório o uso do óculos de proteção, tanto o profissional, o operador, né, quanto o paciente. Por quê? Por conta do LED, né? O LED vermelho e infra que a manopla vai estar emitindo. A gente precisa de glicerina bidestilada, tá? Não é gel com glicerina, não é gel, é a glicerina bidestilada que a gente vai precisar. Por quê? Para deslizar essa manopla, tá? Então, como eu havia dito, realizar movimentos lentos, né? Ali para deslizamentos retilíneos e sempre pensando no dobro do tamanho da manopla, tá? Então, caiu meu computador aqui, desculpa. Mas se a gente pegar, por exemplo, essa região aqui, a gente vai estar fazendo o dobro do tamanho da manopla, nunca menor, tá? Para não ocorrer o risco de queimar a minha paciente. E não para permanecer ali com a manopla parada no mesmo local, tá? Aqui é só um videozinho para demonstrar como que é essa manopla da Trinity. Então, ali eu tenho os meus eletrodos da radiofrequência, né? Ela é hexapolar, então não precisa de placa de retorno. Ali eu não consigo, não tá ligado o LED, né? Mas emite o LED vermelho e infra e o vácuo, tá? Aqui, né? Eu sempre digo também que é muito importante a gente saber, às vezes até mais as contraindicações do que as indicações, né? Então, sempre se atentar a isso. Por isso que lá no início eu comentei com vocês de como uma avaliação detalhada é super importante, tá? Então, se o paciente tem sensibilidade ali no local onde a gente vai realizar a aplicação, né? Se a pele está com couperose, telangiectasias, rosácea também, né? Melasma, por conta ali da inflamação, a gente não pode colocar calor ali, né? Senão a gente vai ter um efeito rebote. Portadores de marca-passo cardíaco, neoplasias, cicatrizes hipertróficas e queloides, tá? Gestantes, tanto a minha paciente quanto a profissional, né? Não pode realizar ali a aplicação. Lesões tuberculosas ativas, trombose, lúpus, pacientes com DIU, tá? Histórico de fotossensibilidade também, condições hemorrágicas, aplicações em região do tórax, risco de fibrilação cardíaca, diabéticos, tá? Tem que ver se o paciente, se for diabético, é controlado ou não. Sobre o globo ocular, claro que a gente não vai fazer aplicação, né? Por isso dos óculos também, tanto do profissional, operador, quanto do paciente. Respeitar o limite ósseo, né? Cuidar com essa região, né? A gente só pode aplicar até aqui, onde a gente encontra osso, tá? E sobre a glândula tireoide também. Então, falando um pouquinho das associações, né, que a gente pode estar realizando ali junto com a tecnologia Trinity, tá? Então, a gente consegue ter associações para potencializar. O peeling de diamante, ele é mais utilizado nas preparações de pele, ou mesmo no dia da aplicação, a gente pode fazer se a pele do paciente não for muito sensível, tá? Tem uma pergunta aqui. A radiofrequência da NIL, profissional gestante, pode ficar na sala ao lado? O raio da onda é muito distante de dissipação? Não tem problema. O que não pode é a profissional aplicar e o paciente receber,
tá? Então, nem o profissional, nem o paciente não pode ser gestante, tá? Então, voltando ali no peeling de diamante, né? Como eu estava dizendo, ele é uma associação mais para preparação da pele, porque o que ele faz? Ele faz o afinamento do extrato córneo, né? Ele remove ali toda a célula morta, ele aumenta também a vascularização, né? Deixa eu ver se tem mais uma dúvida aqui. Pode fazer no paciente que tem melasma? Não! Por quê? Por conta da radiofrequência. A radiofrequência ela não é indicada para quem tem melasma, nem rosácea. Por quê? Por causa da inflamação. A gente já tem uma inflamação ali. Se a gente colocar mais inflamação, não é legal, tá? Então, por isso pode dar um efeito rebote, tá? Então, o peeling de diamante a gente vai estar fazendo para esses afins, tá? Eu coloquei ali algumas contraindicações, tá? Olha, deixa eu passar aqui. Aqui, ó, alguns efeitos adversos da microdermabrasão. Se a pele do paciente for muito sensível, a gente não faz a aplicação do peeling de diamante, tá? Então, alguns efeitos adversos que podem acontecer. Eritema, né? Uma leve sensação de ardor, um ressecamento transitório com uma escamação suave, uma hipopigmentação transitória e infecção secundária da região em caso de contaminação, tá? Mas é mais tranquilo o peeling de diamante, tá? A gente respeitando ali a necessidade do paciente, vendo que ele pode receber, que a pele dele pode receber, não tem problema, tá? Só cuidado mesmo ali na hora da aplicação, tá? Deixa eu ver se... Acho que esse aqui é um videozinho, ó, para mostrar para vocês como é feita a aplicação. Opa! Não se coloca muita pressão, tá? Qualquer dúvida aí, vocês podem ir me perguntando. O jato de plasma. O jato de plasma é muito legal. E se a gente associar ali nos pontos de ancoragem, também os resultados são fantásticos, né? Porque o que o jato de plasma faz? Ele faz uma sublimação no tecido, né? Ele gera ali um aquecimento, um dano térmico também, para estimular um novo colágeno, uma nova elastina. Ele faz uma retração. Então, também, né, bem interessante a gente associar. Aqui nessas imagens mostram os pontos de ancoragem que a gente pode estar realizando, né? Na área frontal ali, no ponto maior da sobrancelha, na glabela, né? Muita gente tem essas marcações na glabela, as linhas de expressão. Na região ali periorbicular, na pálpebra superior, inferior, ao redor aqui dos olhos, no código de barras, no sulco naso, né, também é indicado. Mas lembrando que, se eu for fazer a associação do jato de plasma, eu preciso respeitar o intervalo ali da pele, né? Porque a pele vai se regenerar, vai criar as crostas, então a gente precisa ter um tempo ali de 30 dias para fazer novamente a aplicação, por exemplo, da Trinity, ou do próprio jato de plasma. Por exemplo, a gente avaliar ali o paciente e concluir que necessita de 3 aplicações. Então, esperar ali 30 dias para realizar novamente a aplicação, tá? A gente precisa desse tempo ali de formação do colágeno para ir lá e agredir de novo, tá? Aqui também é um videozinho, ó, com a ponteira Professional da New, tá? Essa ponteira é através de uma agulha
que concentra mais energia. Então, para rejuvenescimento nesses pontos de ancoragem, ela é a mais indicada, tá? Por concentrar mais energia. Então, deixa eu dar o play aqui. Então, fazendo o pontinho para arqueamento das sobrancelhas, para levantar o olhar. Então, é muito legal a gente perceber que a gente pode fazer essas associações, né? Fazer a Trinity, depois 30 dias aplicar o jato de plasma, né? Depois eu vou falar um pouco da radiofrequência fracionada também. Isso é um raciocínio clínico que a gente tem, né? Para resultados ali fantásticos. Efeitos adversos do jato de plasma também que a gente precisa ter, né? Então, discromias, edema residual, né? Super comum ficar com edema. Infecções, isso tem que cuidar muito, isso vai dos cuidados do paciente em casa também, e cabe a cada profissional passar isso para o paciente, né? As recomendações, enfim, tudo certinho. Hipocromia se tiver lesão melanocítica. Crostas, as crostas são super comuns, né? Super comuns, vai formar crostas, né? Isso é um efeito ali super esperado no jato de plasma. A vermelhidão também, dermatites, tá? E cuidar também as contraindicações do jato de plasma, né? Se a minha paciente ela tem a pele muito sensibilizada, não tolera dor, tem rosácea, tem melasma, então, sinal que a gente não pode aplicar, tá? Falando um pouquinho agora, então, da radiofrequência fracionada, tá? Mesmo raciocínio de avaliação. A gente não pode aplicar em peles sensíveis, peles com rosácea, peles com melasma, tá? Justamente por conta da inflamação que ela vai promover e do calor. Por quê? Na radiofrequência fracionada, tem a emissão da radiofrequência, né? Além ali da permeação das agulhas, a gente tem a emissão da radiofrequência. Então, essa permeação, na verdade, se dá devido à corrente da radiofrequência, tá? Na fracionada, a gente tem dois tipos de eletrodos, né? De ponteiras. A gente tem a linear, que é essa aqui, que ela parece um garfinho, e a matricial, que é como se fosse um carimbinho. Então, se a gente decidir fazer depois dos 30 dias ali, em todo o rosto da paciente, a gente vai usar a matricial, tá? Que é mais indicado. Agora, se a gente achar que não é necessário fazer em todo o rosto, e sim só nos pontos de ancoragem, então a gente pode utilizar a linear, que é essa que parece um garfinho. Tá? Então, por exemplo, eu quero fazer só na pálpebra da minha paciente. Acho que tem alguém... Alguém quer fazer uma pergunta? Cristiane? Ou não? Acho que não, acho que foi sem querer. Qualquer coisa, coloquem no chat, tá? Que eu tô sempre dando ali uma espiadinha. Então, como eu estava falando, se a profissional decide fazer só na região das pálpebras, né? Então, a gente escolhe a linear, tá? A profundidade da linear é de 1,5. Deixa eu só ver que eu acho que colocaram uma dúvida. O resultado da radiofrequência fracionada é bem mais eficiente que a radiofrequência convencional? Se a gente pensar só na convencional, sim, a fracionada tem resultados 3 vezes mais potentes do que a radiofrequência convencional. Mas no caso da Trinity, que tem as outras tecnologias associadas, a gente faz a Trinity, mas a gente também pode associar a RF fracionada, tá?
Porque, né, além da emissão da radiofrequência, a gente tem ali a permeação das agulhas. E essa permeação das agulhas vai promover ali uma inflamação, um processo inflamatório maior. Ainda mais que no pós-imediato, tanto da radiofrequência fracionada quanto do jato de plasma, a gente pode associar o drug delivery, né? Ou seja, aplicação de monodoses estéreis, conforme o meu objetivo ali de tratamento. Isso potencializa muito, porque imagina que essas tecnologias, elas abrem os canaizinhos do nosso extrato córneo para permear melhor o ativo, tá? Então, aqui também a gente tem um videozinho para mostrar para vocês sobre a aplicação. Aqui a gente está fazendo a aplicação da matricial, tá? Olha só, então quando acende esse LED na manopla é porque está emitindo a RF, a radiofrequência, tá? Então, aqui alguns efeitos adversos da radiofrequência, tá? Não foge muito do jato de plasma. Legal, faz o papel do microagulhamento. É mais ou menos por aí, tá? Só que na radiofrequência fracionada, a gente tem a emissão da radiofrequência. Então, os resultados da radiofrequência fracionada são muito melhores do que com o microagulhamento, tá? Como é feita a higienização da ponteira? Eliane, tu me pede em relação às ponteiras da radiofrequência fracionada, porque se for, elas não são higienizadas, elas são de uso único e descartável, tá? Por conta ali da contaminação. Então, a gente usa na paciente e descarta, tá? Quantos milímetros tem? A linear, que é aquela que eu mostrei para vocês, que parece um garfinho, só voltar aqui, ela é de 1,5 milímetro, tá? É uma profundidade fixa. A matricial, ela tem profundidades diferentes que o profissional, na hora da compra, ele escolhe. Se ele quer de 0,5, que é o mínimo ali, 1, 1,5, 2, 2,5 e 3, tá? Deixa eu ver se tem mais alguma dúvida aqui que eu não li. Qualquer coisa vão me perguntando, tá? Então, os efeitos adversos. Também, né, hipercromias pós-inflamatórias, o que pode acontecer no período do 5º ao 15º dia após a aplicação, tá? Mesma coisa ali do jato de plasma. As crostinhas, a vermelhidão, uma sensação de queimação e ardência, um escurecimento ali transitório da pele, piora de melasma, por isso que a gente não deve aplicar em pacientes que têm melasma. Herpes simples, se houver laceração da pele com o uso do eletrodo linear, se sugere o uso de ativos regeneradores, tá? A gente sugere, na verdade, sempre associar uma monodose, um ativo específico, né? Porque os ativos, eles potencializam muito o resultado, né? Trazem um resultado aí muito mais eficiente. Então, para rejuvenescimento, por exemplo, que a gente está pensando numa harmonização, né? A gente associa ativos, por exemplo, fatores de crescimento, TGF-beta-3, né? TGP2, outros ativos que têm essa ação de estimular a produção de colágeno, de elastina, né? Fazem muita diferença. Então, aqui eu trouxe um slide para vocês verem como que eu monto a minha Trinity, tá? Da NIL. Então, obrigatoriamente, eu preciso do cérebro, né? Porque o cérebro é o que comanda, é o que aprende. Então, eu preciso do cérebro, tá? Para poder ali ligar os meus outros módulos. No próprio cérebro, a gente tem a fotobiomodulação,
tá? Então, a emissão dos LEDs. Então, no próprio cérebro, a gente tem essa tecnologia, tá? Então, ele já vem com essa tecnologia. Vamos precisar do módulo CIRC, né? Por que o módulo CIRC? Porque é nele que tem a vacoterapia. E como a Trinity faz, né, essa técnica, então a gente precisa do módulo CIRC. Também vamos ter o módulo Collagen, que é o módulo de colágeno que a gente diz, né? Todas as tecnologias que estimulam colágeno. Então, no Collagen, a gente vai ter a radiofrequência convencional, que é a que está presente na Trinity, tá? A hexapolar. No módulo Collagen também teremos a radiofrequência fracionada e o jato de plasma. Então, isso é muito bacana da NIL, né? Porque a gente compra um módulo e a gente tem as opções ali de diversas tecnologias. Então, eu vou comprar a Trinity, eu já vou ter a opção dessas outras tecnologias. Mas, lembrando que eu vou precisar adquirir os acessórios. Então, por exemplo, num primeiro momento, eu vou querer só a Trinity. Perfeito, então eu vou comprar o módulo Collagen, o cérebro, o CIRC e a manopla Trinity facial, tá? Mas num futuro próximo, eu vou querer fazer essas associações de tecnologias, né? Eu vou querer trazer essa diversidade de tecnologias para os meus pacientes. Então, eu vou querer adicionar ali a radiofrequência fracionada. Perfeito, tu já vai ter o módulo Collagen na tua clínica. Tu só vai precisar adquirir as manoplas, né? As ponteiras ali da fracionada, tá? Então, esse é o grande diferencial da NIL, né? Muito legal, porque tu já tem as tecnologias e tu só vai adquirindo conforme forem as suas necessidades, tá? E no módulo CIRC, além de ter a vacoterapia, né, presente na Trinity, depois a gente pode ter as outras ponteiras de vácuo, né, para corporal, por exemplo, se eu trabalho com corporal na minha clínica, ou as próprias ponteiras de vacoterapia facial, né, que daí só faz a vacoterapia. O próprio peeling de diamante que eu comentei com vocês, né, a microdermoabrasão, também está presente nesse módulo. Então, eu só vou adquirindo ali os acessórios, tá? Aqui eu trouxe algumas informações técnicas das tecnologias também ali da Trinity, tá? Então, em relação aos LEDs, né? LED vermelho e LED infravermelho que eu tenho na manopla. LED vermelho eu tenho o comprimento de onda de 660 nanômetros e o LED infravermelho com 850 nanômetros, que é o LED que age de forma mais profunda, tá? A hexapolar, né? A radiofrequência na Trinity, ela tem uma área de contato bem legal, ali 13 centímetros quadrados. Eu tenho uma potência máxima de 40 watts. Né? Ela é super potente, ela aquece super rapidinho, assim, em menos de 1 minuto ela já vai estar aquecendo, tá? Então é bem legal. E o módulo CIRC em relação à vacoterapia. A pressão, tá? Tem a opção de kPa ou milímetros por mercúrio, tá? Isso a profissional, ela escolhe. Por quê? Existem profissionais que sabem trabalhar só com milímetros de mercúrio. Tudo bem, não tem problema. No próprio equipamento, ela vai poder modificar isso, tá? Ou trabalhar com o kPa, então, que vai de 0 a 60 negativo. O modo pulsado e o modo super pulsado que eu comentei com vocês, que faz aquele massageamento mecânico, né? Que é maravilhoso, que é o high pulse, né? O tempo de pulso dele vai de 0,1 a 1 segundo. Deixa eu ver aqui que tem uma dúvida. A fracionada da NIL é muito dolorido como convencional? Gente, eu não posso falar para vocês que é indolor, tá? Nem a microagulhada, né, a radiofrequência fracionada, e nem o jato de plasma. Não são tratamentos que são indolor. Tem dor, tá? Mas a gente faz a indicação do uso de anestésico,
né, anestésico tópico ou infiltrativo, no caso de alguns profissionais, como dentistas, né, que podem realizar esse tipo de aplicação. Então, a gente pode fazer o uso do anestésico, né, por exemplo, tópico. Depois de higienizar toda a pele, enfim, a gente vai passar o anestésico tópico, né, geralmente a lidocaína, deixa agindo cerca de 15 a 20 minutos, conforme a orientação ali do fabricante, remove, vai removendo por partes conforme você for aplicando, mas sempre remover o anestésico para poder aplicar. Com o anestésico, melhora muito, muito, muito a questão do desconforto, tá? Mais alguma dúvida? E lembrando, gente, que a Trinity, ela não dói nada, absolutamente nada. A Trinity, sim, é indolor, tá? Pelo contrário, ela é muito gostosa de receber, muito. Pelo calor, né, o calorzinho ali da radiofrequência, pelo modo high pulse, né, da vacoterapia, é muito gostosa de receber, de verdade. Deixa eu ver se eu tenho. Aqui, então, eu trouxe alguns resultados para vocês verem, né? Que a Toniderm mesmo, a área clínica mesmo, realizou, tá? Então, aqui é um resultado com 8 sessões só de Trinity, tá? Não foram associadas outras tecnologias. Então, olha como já melhorou ali a aparência da pele, o contorno, né? Olha como amenizou o suco nasogeniano. Quem tem implante pode fazer a fracionada? Depende ali do local do implante, né? Mas não é indicado, tá? Mais alguma dúvida? Vou passar um outro resultado. Aqui, então, também um antes e depois com a fracionada. Olhem só como melhorou o contorno, né? E sempre fazendo aqueles movimentos que eu mostrei na imagem para vocês, né? Das linhas aqui de ancoragem do nosso rosto. Então, melhorou bastante. Esse outro resultado também é bem fantástico. Como melhorou a textura da pele, as rítides, né? E é isso, pessoal. Vocês têm mais dúvidas? Podem ir me perguntando, tá? Implante dentário não pode. Isso aí. Isso aí, Isabel. Dentário não pode realizar, tá? Se fosse, por exemplo, um implante em outra região do corpo e a gente fosse fazer no rosto, não teria problema, tá? Mas no rosto não é indicado. Mais alguma dúvida? Alguma dúvida das tecnologias ou das associações? Imagina. Nenhuma outra dúvida? Tudo certo? Agora que vou colocar minha NIL para funcionar. Isso aí! A NIL é fantástica, né? Ela veio para revolucionar aí o mercado. E isso de poder associar as tecnologias, de comprar um módulo e ter essa diversidade de tecnologias é muito legal, né, gente? É muito bacana. Que bom, então. Vocês gostaram? Deixem os feedbacks também, que eu quero saber.
Que bom. Que bom, pessoal. Fico bem feliz. Se forem surgindo dúvidas, né? Às vezes a gente estudando assim, parece que tá tranquilo, mas na hora da prática, quando a gente coloca a mão na massa, que começam a surgir as dúvidas, né? Mas aí vocês podem nos procurar, né? Podem chamar no Instagram, enfim, que a gente auxilia vocês, tá? Eu me disponibilizo também a auxiliar quando precisar, tá? Que bom, então, agradeço a todos aí pela participação, né, por ficarem até o final, me coloco sempre à disposição, espero que vocês tenham gostado aí da aula, das tecnologias, tá bom? Então tá, vou finalizar. Boa noite, pessoal!